E aí, guilda dados críticos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o filho do Chocobo do meu lado pra gente fazer um vídeo diferente, batendo um papo sobre o processo de criação de aventuras de mistério para a Ordem Paranormal. E aí, filho do Chocobo, tudo bem com você? Bom demais. E aí, pessoal? Irisson aqui, também conhecido como Filho do Chocobo. E é isso, vamos lá, né? É isso aí. O filho do Chocobo tem um canal, para você que não conhece, tá dando mole, porque você pode se inscrever aqui, é de graça, você não vai gastar nada. E lá tem várias campanhas e dicas, principalmente sobre Found e outras coisas, mas muito focado em Ordem Paranormal, aventuras investigativas, né? Que o Irisson, né, o filho do Chocobo, curte bastante e ele manja bastante fazer esses mistérios. Eu acho que ele sabe muito planejar isso. E eu queria conversar com ele para entender o processo criativo dele, né? Ele já fez no Found vários até enigmas e outras coisas que eu até cheguei a jogar, né? Um escape room, né, que você fez lá no Foundry, com várias pistas que se conectavam uma com a outra. Isso eu acho muito legal. E aí eu queria saber, assim, dicas práticas, Iris, pra galera, quando você pensa numa... vou montar uma aventura. Vamos imaginar aqui que a gente vai criar uma aventura de ordem paranormal, um mistério, né? O que é o primeiro Uhum. passo que você pensa? Cara, eu vou fazer um mistério. O que você pensa? O que passa na sua cabeça na hora de produzir? Boa. Eu tenho alguns presets, né? Alguns preconceitos, né? Assim, algumas coisas formadas para poder montar as aventuras. Então eu já penso ali mais ou menos quantos jogadores vão jogar essa aventura, porque isso mecanicamente interfere direto no sistema, na criatura que eu vou utilizar, no que eu posso usar e fazer ou não, né? Então eu vejo os jogadores que vão jogar, as fobias que eles têm, né? Então dentro do sistema eu também pergunto se tem algum problema, algo que eu posso utilizar ou não e coisa e tal. E aí eu vou para a parte mais específica, que é o tema, né, a temática. Então eu estou sempre tentando variar para não ficar uma coisa muito do mesmo, de ficar só eles indo no local, investiga, pega a pista, encontra, acha o que é, vai na criatura, no boss, no final, resolve e acaba. Então, para não ficar tão dinâmico assim, tão rápido e massificado, né, eu acabo meio criando temáticas, então ideias diferentes, coisas ali que acabam agregando e dando uma diversidade ali, tanto para os personagens, porque os jogadores acabam meio que criando personagens para tal cenário, para tal estilo de aventura, como também eu consigo variar dentro do sistema as criaturas, né, os focos, né, e coisas que acontecem ali dentro. Então, por exemplo, eu já usei muita coisa que é canônica do livro, né, de monstro, de ideias e lore que tem ali, mas eu já diversifiquei muito e eu usei reskins, né, que é uma coisa que eu também recomendo muito, que eu acho muito bacana. Então, a repaginação, talvez alterar uma coisa ou outra ali da aparência do bicho, da criatura. E aí, no meio disso tudo, eu tento também colocar, né, alguns puzzles, algumas dinâmicas. Eu utilizo ali, né, o Foundry VTT, que é a plataforma digital, mas fisicamente daria para facilmente também criar alguma coisa com puzzle, alguma coisa de um quebra-cabeça que eles vão encontrando peças no caminho, ou um puzzle que eles tenham que descobrir alguma senha, algo assim do tipo, mais simplista, que dá para fazer também no presencial. Então a ideia é sempre trazer alguma coisa de base ali que seja uma temática para aventura, mas que também eu pergunto para os jogadores algumas ideias ou coisas que eles gostariam de ver. Então, por exemplo, já teve aventuras que eu fiz que foi porque o jogador falou, eu queria muito ver tal coisa ou tal coisa de estilo, de cenário, de gênero, e eu acabei trazendo justamente para essa ideia aí do grupo. Tá. Então, por exemplo, eu lembro que você já fez uma aventura que tinha uma temática meio no Egito, teve outra que foi pegada meio de mitologias e era uma vez, né? Teve Isso. outra, agora vai ter o Among Us, né? Que vai ser baseada no jogo Among Us, né? Que você vai fazer. Então você pensa nessa temática e depois começa a criar coisas que ligam e criaturas que ligam naquele tema, é isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, na aventura, os jogadores queriam jogar uma coisa que fosse uma pegada mais conto de fadas e tudo mais, né? Então, eles criaram personagens baseados em contos de fadas. Então, tem referências, né, alusivas. O cenário era um cenário mais ou menos específico e coisas que aconteciam. E o boss, né, a criatura ali, eu fiz uma próxima ou parecida do que tem especificamente do sistema, né, que é o Nidere, que seria basicamente o lobo mau, né, o lobisomem ali, ou algo assim do tipo, para eles enfrentarem. Então, sempre teve alguma temática, alguma coisa envolvida, ou até mesmo do mapa, né? Como eu disse, por exemplo, na aventura que a gente jogou do sanatório, eu vi, né, um documentário que era de um pessoal que estava utilizando um hospital antigo e abandonado como um lugar turístico. E eu achei isso meio bizarro, meio estranho, porque o pessoal vai para lá para gravar, para ver se tem algum fantasma, algo do tipo. Então eu gostei muito da ideia. Eu fui pesquisar referências, né,
com relação a casos paranormais, aparições de fantasmas, essas coisas assim. Tem bastante conteúdo na internet sobre isso, sobre ideias e coisas na vida real, né, que geralmente tem ali uns caçadores de fantasmas, youtubers e pessoas que fazem vídeo, né, documentários sobre isso. E eu achei um muito bacana, que era num sanatório de Waverly Hills, é bem conhecido local e tal, e eu acabei criando um mapa da aventura. Montei ele com todos os andares, todas as salas, usei coisas específicas, por exemplo, tinha um monstro que não tá no livro, que é o Carente, que é basicamente uma representação do que as pessoas dizem que era o local. Um local onde que as crianças que pegavam tuberculose iam para lá, ficavam isoladas e acabavam falecendo, né? Então eu acabei criando, né, uma criança meio bizarra ali que eles acabaram encontrando, tendo contato e tudo mais. Então eu vou sempre adaptando a temática, né, com o que tem do sistema, para os jogadores também não ficarem tão desalocados, né? Então fica localizada essa ideia, né, de conceito, de ideias, para ficar tudo certinho e bonitinho. Entendi. Quando você fala lá antes lá de saber quais são as fobias dos jogadores, não é pra usar isso em mesa, não, né? É pra evitar Não, usar isso. Ah, tá. isso, no caso é o véu, né? Seria o limite ali para não ter essa questão aí de problemas aí com os jogadores, né? E tudo mais. Então é só para manter esse controle ali dos níveis da mesa, o que eu posso ir, aonde que eu posso tocar e tudo mais. Bacana. É porque é bom você falar isso, né? Principalmente já que você tem mais experiência, porque tem muita gente que acha que isso, vou fazer uma aventura de terror para amedrontar, então eu tenho que usar a fobia das pessoas e isso acaba ultrapassando o limite que já ultrapassa da diversão, né, cara? Mas Isso. assim, quando você vai pensar no seu mistério, você pensa em qual que é o mistério final e depois vai criando as pistas, você faz de trás para frente, baseado na temática, ou você vai criando as localizações e colocando pistas em cada uma delas? Como é que é o seu processo assim, de ligar uma pista na outra? Boa. Na maioria das vezes, acho que uns 90% das vezes, eu acho que eu vou primeiro pela criatura que eu gostaria de ver, que é uma coisa que geralmente o jogador ele também quer ver, né? Tipo, ele vai jogar o sistema, claro que tem a questão do RP e tudo mais, mas o combate dele, né, e o sistema, ele é também bastante dinâmico, né? Tem algumas coisas ali que dá pra utilizar e fazer. Então, na maioria das vezes, eu vou atrás da criatura, eu vejo o nível, né, da criatura. Lá no sistema ela é calculada pelo VD, que é essa dificuldade, né, de desafio. E aí eu faço o cálculo, divido entre a quantidade de jogadores que vão jogar. Então eu sei mais ou menos ali o que eu posso botar de criaturas antes daquela criatura final, que vão ser mais fracas, mais leves. Geralmente isso é gestão de recurso de mestre, né? Ele fica minando recursos ali do grupo, para eles terem que controlar, gerenciar ali os pré-combates antes do final, para quando eles forem ali no final não ser um combate tão desbalanceado assim e muito rápido, né? Então eu acabo às vezes, na maioria das vezes, né, pensando no conceito final da cena final, como que seria um combate bacana, épico ou engraçado, diferente ali com a criatura, ou dar uma reskin na criatura, e aí depois eu vou montando ali as pistas, o local, como chegar lá, puzzles, desafios e coisas do tipo, né? Às vezes, dependendo da aventura, aí eu já vou para ao contrário, né? Que foi o caso do sanatório, eu preferi fazer coisas relacionadas ao lugar. Então eu não escolhi a criatura, praticamente o local escolheu as criaturas. Então eu já coloquei fantasmas, coloquei ali a criança, né, que tava falecida no local e tal. Então eu dei preferência para a ambientação, né, do local. Então às vezes vai mais pelo conceito do que a gente quer ver. Eu queria muito ver o boss no final, então eu fiz a campanha baseada na criatura para ela aparecer no final. Ou, eu queria o conceito do mapa, do lugar ser específico, detalhado igual, então eu fiz um mapa igual para os jogadores jogarem nesse mapa, então é mais ou menos isso. E assim, como é que você faz para garantir que um puzzle, né, um quebra-cabeça que você fez, ou uma pista, ou que os jogadores não fiquem travados em determinada área, né? Porque eu imagino que esse pode ser um grande problema em mistérios, né? Você coloca uma pista ali debaixo, numa carta debaixo da televisão. E se o jogador não olhar lá? Né? Então, como é que você faz? Como é que você garante que a história continue avançando? Boa. Com relação às pistas, aos mistérios, documentos e coisas que eles têm de conteúdo, assim, né, de material que eles vão acumulando, coletando, guardando, investigando, eu sempre tento diversificar muito e não centralizar e localizar numa coisa só, num ponto específico, porque senão fica muito herald, assim, deles terem que ir exatamente para um lugar, fazer exatamente alguma coisa. Então eu deixo isso mais aberto, né, para ter mais opções deles resolverem, chegarem no mesmo local. É quase como se fosse uma árvore, tem vários ramos, mas no final elas estão todas conectadas ali no tronco, né? Então são vários caminhos, várias vertentes que vão ligar para o mesmo lugar, né? Então eu deixo sempre aberto assim puzzles.
geralmente os puzzles eles vão ter 2 ou 3 modos de resolverem, não vai ser especificamente só um jeito, né? Ah, Então boa. talvez um quebra-cabeça que eles têm que montar, talvez eles tenham todas as peças para poder montar, talvez nem precise de todas as peças, e só algumas peças daquele quebra-cabeça já dá um caminho para eles, um norte. Talvez um personagem que apareça vai dar uma pista ou uma peça importante para eles completarem ali a investigação, o puzzle, o que quer que seja. Então vão ter sempre vários caminhos que eu deixo, eu não tento deixar só uma coisa presa, limitada, específica para eles, né? Tem várias vertentes aí no caminho. Entendi. São vários caminhos possíveis, né? Que estão interconectados. E Isso. assim, que dica que você daria para a pessoa que está querendo narrar e que ela quer colocar atenção numa cena, né? Porque muitas vezes esse é um problema de, principalmente quem está iniciando. Eu quero narrar uma cena, queria fazer algo de terror, mas os jogadores só veem como algo engraçado. Como é que você dá esse clima, muitas vezes, de criar atenção, de colocar uma coisa séria para os jogadores ficarem assim na ponta da cadeira, né? Assim, é tenso. Uhum. Boa. Eu tento sempre pensar em como seria essa cena na visão real do personagem e do jogador, tanto do lado do monstro para as criaturas, ou do boss da criatura, o que quer que seja, né? Do NPC, vilão, o que quer que seja, como também ao contrário, né? Ver através dos olhos ali dos personagens, né? Então eu fico às vezes imaginando o que seria bacana encontrar essa criatura no local público ou num lugar mais fechado. Essa criatura, ela estaria só assustando eles, fazendo alguma coisa com o grupo ali ou com outras pessoas no local, no cenário. Então eu sempre tento me ambientar com relação aonde que esse encontro, essa atividade, esse evento vai acontecer. E mais especificamente eu tento criar algumas alusões a sentimentos. Então eu estou usando muita ideia de Lovecraft e outros autores que eles preferem descrever, por exemplo, o medo, não falando que o personagem está com medo, mas descrevendo talvez ambientações, alguns outros tipos de sentimentos, coisas ali que eles veem, que eles sentem, talvez de uma forma mais abstrata, né? Falar que em vez de ele mostrar uma aparência ali de ser algo medonho, ele ser algo meio frio e gélido como o azul. Então, trazer outras interpretações, digamos assim, sobre o que você quer falar. Talvez descrever o que você quer descrever, só que de outro modo, talvez seja o caminho, né? De você falar algo que está acontecendo sem falar especificamente o que aquilo está Uhum. fazendo, como está sendo feito, né? Uhum. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, tem alguns anos já, que eu nomeei isso, né? Essa técnica de fazer isso, de converter adjetivos, né? Então eu sempre E penso no adjetivo. Eu quero falar de uma casa suja. Como que eu vou falar daquilo que tá sujo sem falar a palavra suja? Eu não posso usar o sujo. Ah, então o chão tá empoeirado. Ah, então a parede tá com marcas de dedos. E esse tipo de coisa ajuda a gente até a colocar mais. Deixar nossas cenas mais vivas, né? E aí eu queria e saber isso, assim, pra galera que quer ver na prática as mesas que você mestrou, ver isso tudo aplicado, quais as suas campanhas, onde que elas estão, onde que eles conseguem achar isso para poder assistir melhor e ver isso na prática. Boa. Então, como eu disse, eu tenho um canal chamado Filho do Chocobo. Lá eu coloco algumas mesas. Eu também sou mestre de aluguel, mas as mesas que estão lá são mesas que eu fiz em live, são mesas públicas e gravadas. Então estão todas completas e bonitinhas lá. Inclusive algumas eu até já deixo o PDF com a aventura pronta, tokens, mapas, já tem tudo ali para a comunidade. Então todas essas aventuras estão lá no canal. Recomendo muito ali vocês acompanharem algumas, né? A gente tem ali o do Signatus, foi uma aventura ali meio que no Egito e tal. Então tem uma criatura bem interessante no final, e o final não foi especificamente um combate, então é uma quebra, né, de paradigmas de você, nossa, boss final, luta final, um monstro épico, mas não teve combate, né? Um mini spoiler. Mas ao mesmo tempo, eles vão ter que desenvolver e resolver essa questão que aconteceu lá, a problemática, né? Então, é uma outra vertente, assim, de você colocar, né, a criatura, o que os jogadores podem e planejar fazer e tudo mais. Às vezes quebra, né? O jogador ali que quer muito combeiro, que tá querendo mais combate, então você acaba trazendo e reforçando mais a ideia do RP. Como também tem outras aventuras que eu descrevo algumas coisas de formas diferentes, né? A gente tem também ali o próprio Sanatório, né? Que foi uma aventura baseado em fatos reais, então ela tem essa pegada mais realista, do ambiente que aconteceu realmente as coisas, dá para a pessoa pegar no mapa e comparar, né, como que era o mapa, como que acontecia as coisas, tem uma lore por trás de coisas que acontecem, então todos esses conteúdos eles estão lá no canal do Filho do Chocobo, várias e várias aventuras lá
com essa pegada de mistério, de investigação, puzzles. Inclusive eu fiz bastante puzzle diferenciado aí numa aventura chamada Arcade, que também era de ordem paranormal, você passava num fliperama. Então, como eu uso muito plataforma digital, né, para mestrar, lá eu criei vários tipos de puzzles, né, que eles tiveram vários mini-jogos, né, digamos assim, dentro do sistema, que usavam, né, tanto a questão da vida quanto a sanidade, que é os dois valores importantes, né, dentro do sistema, para eles sobreviverem e resolverem ali as coisas. Então, bem variado e tá aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. Vou deixar aí, como eu disse, na descrição para vocês acompanharem lá. E fica aberto espaço aqui, se no caso você queira voltar aí pra gente falar mais sobre a Ordem Paranormal, sobre aventuras de mistério e outras questões. Found também, né? Por que não? Tá o espaço aberto aí. Não deixem de conferir o canal dele, porque é muito bacana. E o Wilson jogou o Rime com a gente aqui, de edição, mais de um ano, né, na campanha. Então, quem não consegue, quem não dá pra esquecer o Ticker, né? Grande Ticker. É isso aí, galera. Obrigado, Wilson, pela participação. Yeah. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Confira o apoia-se do Dados Críticos, né? apoia.se/Dados Críticos para participar da nossa comunidade de apoiadores, se você quiser também. Se não quiser, você pode ajudar divulgando o canal. E até o próximo vídeo para mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.